12 maneiras pelo qual você se tornará uma bênção para a sua igreja. A maneira de hoje que nós vamos estar abordando é a quinta maneira, que diz respeito a cumprir os seus compromissos. Já que eu já adianto, já lhe pergunto, você é alguém que cumpre os compromissos? Aleluia! Não diz respeito somente à vida dentro da igreja, mas à vida comum, à vida externa, amém? Quando eu falo a vida comum, eu me refiro à vida em comunidade, né? A vida com as pessoas. Nós precisamos ser cristãos que cumprem os compromissos que nós assumimos. Isso é indispensável para a vida. Agora, no que diz respeito à igreja, é muito importante que nós sejamos crentes cristãos, né? Comprometidos com a obra, com a palavra de Deus e com as pessoas que fazem parte do nosso convívio dentro da igreja local. Se você congrega em uma igreja, eu quero dizer a você, seja fiel em frequentar essa igreja e não somente isso, seja fiel ao serviço que você assumiu diante das pessoas, diante dos seus líderes e também diante dos seus pastores. Eu sei que tem pessoas que acabam não se comprometendo com nada, né? Já viu aquela velha história que as pessoas muitas vezes falam, elas dizem assim, né? Quando um líder procura, quando o pastor procura, ou alguém na igreja procura aquela pessoa para ela poder servir ou fazer alguma coisa em especial, ela muitas vezes ela vai tentar sair ali e ela vai dizer, não tenho direção. São pessoas que eu sei que em alguns momentos a gente, eu até vou me incluir, a gente até pode ter algum motivo pelo qual a gente não quer se envolver, às vezes por uma trava mesmo no coração, a gente não despreza isso. Mas infelizmente tem muitas pessoas, inclusive dentro do contexto da igreja local, que elas acabam dizendo não, não é por nada, é porque elas de fato não querem se envolver de forma nenhuma. Agora, é interessante que quando falamos sobre compromisso, quando falamos sobre envolvimento, é importante que nós tenhamos em mente o que nós queremos fazer. Até que ponto a gente quer se comprometer com a igreja local. Há um versículo que, muito embora não esteja no livro, né, da Kate, né, esse livro que nós estamos lendo diariamente, é um versículo que eu me lembrei, que diz assim, ó, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Qual é a pessoa que vai construir uma casa, construir um edifício e antes não se assenta para calcular qual será o custo, né, para ver em que está entrando? Assim também devem ser os compromissos que nós assumimos dentro da igreja local. A gente precisa orar, com certeza, precisamos meditar sobre aquilo, não ser precipitado ao dar a nossa palavra, mas também se distanciar disso não é bom. Porque às vezes em nome da oração, em nome, sabe, de não ter tempo ou algo parecido, as pessoas acabam não assumindo nenhum tipo de compromisso dentro da igreja local. Eu me lembro de uma passagem que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, no verso 2, que a Bíblia diz assim, ó, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Já aconteceu com você em algum momento de você ser precipitado? Precipitado em uma decisão, precipitado em alguma forma de agir? Pois é, de fato não é bom ser assim. Acaba pagando um dano por tomar decisões sem refletir, sem pensar e sem orar. Mas, queridos, muitas vezes em nome da reflexão, em nome da oração e tudo mais, as pessoas elas acabam demorando uma infinidade de tempo e elas acabam não se comprometendo com absolutamente ninguém. E isso, para o contexto da igreja local, não é algo bom. É bom que todos nós sejamos unidos na hora do culto para recebermos a palavra, mas também é muito bom que juntos possamos crescer, servindo a Deus com interesse de coração. É interessante que a gente entenda, né? O trabalho da igreja não é um trabalho pago. Ninguém recebe financeiramente para trabalhar no departamento infantil, para trabalhar no diaconato, para servir aos adolescentes, para servir, né, no Ministério de Música. Ninguém recebe financeiramente por isso. Assim como todo o trabalho que é feito pelos departamentos da igreja. Mas é interessante, não é porque as pessoas não recebem algo da igreja financeiramente que significa que elas não devam ter compromisso. O compromisso que firmamos não é um compromisso com base em uma recompensa financeira, amém? É um compromisso que nós firmamos com as pessoas e principalmente com o Senhor.
Amém? Eu quero que você entenda que as suas decisões, elas afetam a sua vida, mas também afetam a vida de muitas outras pessoas. Quando alguém, por exemplo, porque não recebe da igreja, porque a igreja não banca algo para ela, ela simplesmente diz assim: não, eu não vou hoje, eu não vou servir, a igreja não paga as minhas contas. Meu Deus, imaginou quantas pessoas acabam passando dificuldade porque alguém, por exemplo, faltou à escala, alguém se comprometeu e não foi, não é? Como é ruim a gente ter no meio da igreja, no contexto de serviço da igreja, pessoas que não são tão compromissadas assim. Às vezes um dia antes, às vezes até mesmo no mesmo dia, né? A pessoa diz assim: olha, não tenho como ir, alguém arrume aí alguém para servir na minha escala e tal. Queridos, muitas vezes se fossem coisas do mundo lá fora, compromissos que nós firmamos, talvez no lugar onde nós trabalhamos, com pessoas que nós julgamos serem importantes lá fora, a gente faz de tudo para cumprir aquele compromisso. E eu vou te falar, a gente tem que fazer ainda melhor dentro do contexto da igreja local. Então eu espero, queridos, que você, de alguma forma, mesmo sendo casado ou solteiro, se você é alguém que assumiu um compromisso na igreja local, faça de tudo para você honrar esse compromisso e ser alguém fiel. Amém? Eu quero deixar aqui para finalizar algumas confissões, algumas declarações e algumas reflexões com base em alguns versículos para você meditar no dia de hoje. O primeiro deles está aqui em Provérbios, no capítulo 10, verso 4, que diz assim, ó: o que trabalha como um remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Sabe, é interessante porque nós devemos de fato fazer tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Trabalhar como um remissa é trabalhar despreocupado, é trabalhar de qualquer jeito, é não cumprir o trabalho que nos foi entregue, que nos foi colocado das mãos do Senhor. Sabe, quando Deus confia uma tarefa a gente, eu tenho certeza que Ele tem expectativa que a gente desenvolva aquilo pelo qual nós dissemos sim e nos conectamos com a vontade de Deus. Um outro versículo também que chama a minha atenção aqui, que inclusive Kate fala no livro, é Provérbios 12, 24, que diz assim, ó: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Quer ser promovido? Quer galgar patamares ainda maiores, não somente dentro da sua igreja, como principalmente em Deus e diante do Senhor? Eu digo a você, não tenha mão remissa. Há uma outra versão aqui que eu gostei muito desse mesmo versículo, eu quero pegar aqui para você meditar juntamente comigo nesse Provérbios capítulo 12, no verso 24. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. É claro que não é nosso objetivo mandar nas pessoas, mas, queridos, Deus quer nos trazer como um campo, como um imã que vai influenciar outras pessoas. Amém? E isso não é só na igreja, isso é por onde a gente passar. Nós somos crentes, cristãos, filhos de Deus, que fomos chamados para influenciar. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Eu declaro para você que você é alguém que cumpre seus compromissos. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.